Obrigado, Flávia. Hoje, no nosso quadro Histórias e Testemunhos, nós estamos recebendo uma pessoa muito especial. Na primeira parte do programa, vocês puderam ver o que foi o trabalho do Centro Educacional Ilustrado, CEI. Esse centro foi desenvolvido pelo pastor Paulo Freitas, que está aqui ao meu lado. Pastor, muito obrigado por ter aceito o convite e conversar com a gente um pouco dessa história riquíssima que o senhor idealizou com a ajuda de Deus. Foi uma bênção para a igreja. Obrigado por ter aceito estar aqui com a gente. Prazer foi meu. Pastor Paulo, o senhor fez teologia, se formou, foi pastor de igrejas. Sim. Principalmente no Paraná, a primeira igreja de Maringá, o senhor me disse. Fui o primeiro pastor da cidade de Maringá. Isso. Mas em algum momento da sua vida, o senhor resolveu ser empresário e entrou no mundo dos cosméticos, não é? Sim. Da beleza. E em algum momento, o senhor já estava prosperando, Deus fez o seu negócio prosperar, o senhor resolveu montar a empresa CEI, Centro Educacional Ilustrado. O que o levou a tomar essa decisão que demandou tempo, recursos e era a empresa do seu coração? Eu fui pastor e fui evangelista. E como evangelista, eu sentia a necessidade de haver um material ilustrativo. Porque a ilustração ajuda a dinâmica do ensino. E desejando ter um material ilustrativo, naquele tempo não havia possibilidades no Brasil, porque não havia importação. E então eu idealizei criar um material para que a igreja pudesse usar. E nesse desejo, nesse idealismo, eu comecei pela fé, crendo que poderia fazer esse material. Porém, não foi fácil. Inicialmente, eu não tinha recursos, não tinha meios e não conhecia as técnicas para fazer isso. E foi difícil. Nós começamos pela fé, crendo que Deus abriria o caminho, e assim aconteceu. E nessa jornada da comunicação é bom que o telespectador entenda, porque se hoje existe, por exemplo, a Rede Novo Tempo, a gente deve a muitos pioneiros do passado, e um deles foi o pastor Paulo, porque ele fez com que a igreja se despertasse para, através de materiais apropriados, se preparar para se comunicar melhor com as pessoas que tinham interesse em conhecer o Evangelho e conhecer a Cristo. E o Centro Educacional Ilustrado foi uma grande referência, principalmente aí nas décadas de 70, de 80, municiando os pastores, os irmãos leigos voluntários, a divulgar a mensagem com um material de ótima qualidade daquele período. Esse trabalho, pastor, que levava boa parte do seu tempo, e o senhor não estava preocupado com o lucro, estava preocupado de que fosse entregue nas mãos das pessoas para eles fazerem o trabalho. Que retorno o senhor teve desse trabalho depois de décadas trabalhando no SEI? O trabalho do SEI foi um trabalho inteiramente self-support. Foi criada a instituição para servir a igreja. E eu, para criar essa instituição do SEI, que inicialmente chamava-se Centro de Evangelismo Ilustrado, depois passou a Centro Educacional Ilustrado, porque nós produzíamos para a igreja e para a educação também, várias séries educativas. Eu tive um propósito, fazer isso para servir a obra adventista. E nesse propósito, eu não tirei nenhuma vantagem, nenhum lucro dessa instituição. Era tudo revertido? Tudo revertido em prol da própria instituição para servir a obra por um preço mais baixo. E como é que foi, como é que o senhor soube desse trabalho, a extensão desse trabalho,
em termos de alcance às pessoas. Valeu a pena esse investimento, pastor? Sim, valeu a pena porque as almas que... Eu creio que muitas almas foram alcançadas. Creio numa coisa, pastor Sérgio. Do Rio Grande do Sul até o Amazonas, todas as igrejas adventistas serviam desse material. Todos os anos eram preparados séries especiais para a Semana Santa. E nós tínhamos, além das séries da Semana Santa, material educativo também para as crianças. Tínhamos 36 histórias infantis para as crianças, tínhamos mais de 20 histórias bíblicas e vários outros materiais, como deixar de fumar, etc. Quantas pessoas chegaram a trabalhar com o senhor durante os anos do Centro Educacional Ilustrado? Nós tínhamos, efetivamente, cerca de 10 a 12 pessoas trabalhando dentro do SEI para produzir isso. Tempo integral, salário que o senhor pagava. Há algumas etapas que seria interessante a gente considerar. Por favor, pastor. Primeiro, como era feito isso? Eu tinha ideia daquilo que eu queria fazer, mas não tinha ideia de como fazer. E há várias etapas para se proceder a alcançar isso. Primeiro, teria que ser criado um roteiro. Esse roteiro teria que ser técnico. É um roteiro com precisão técnica. Depois de preparar o roteiro, então vinha a parte de arte. Eu tive dentro do SEI 3 a 4 desenhistas especializados em arte para fazer os trabalhos, os preparativos. Esses desenhos, depois de feitos, então eram fotografados, entrava a parte fotográfica e depois de fotografados, então eram revelados. Aí vinha o setor de qualidade para aprovação e depois de revelado, então era feita a reprodução dele com filmes de longa-metragem. E esses filmes eram então cortados em slides, um a um. E esses slides então eram montados em molduras e essas molduras depois eram carimbadas e estavam prontos então para a embalagem. E muitas vezes havia também uma gravação para acompanhar o roteiro, Sim. né? Esta era a parte visual, mas nós tínhamos também a parte do áudio. Aí nós teríamos que fazer a gravação, depois da gravação, a seleção do material, a reprodução com máquinas para reproduzir. Naquele tempo eram os chamados cassetes. Isso a nova garotada provavelmente só vai ver agora em museu, né, pastor? Porque foi o período que era o máximo, nos anos 70 e 80. E eu tive o privilégio, telespectador, de gravar algumas, o senhor me escolheu para gravar. Você foi um dos homens que prestou serviço ao SEI, gravando algum material nosso. Exatamente. E agora eu quero contar uma parte para você. Teu pai era um jornalista, especializado em comunicação adventista. E o primeiro slide que eu preparei, levei para o teu pai para mostrar se estava bom ou não. Teu pai me disse, olha, o material é bom. Aí ele olhou para mim e disse, eu quero saber agora quantos milhões você tem para empreender isso. Eu disse, não se trata dessa pergunta de quantos milhões. O que se trata é se o material é bom. E sendo o material bom, Deus abriu o caminho e deu os meios. Então eu tinha 2 firmas. O SEI era as firmas para servir a obra. E eu tive uma outra firma, que era a firma de cosméticos, chamada Cultos Real, que divulgava o material para todo o Brasil também, através de vários revendedores, vendedores, etc. Que subsidiava esse trabalho. Subsidiava o trabalho do SEI. Pastor, foi um privilégio falar com o senhor. Nosso tempo acabou, vê como vai rápido. Mas o senhor conseguiu historiar muito bem e dar aqui uma aula de como fazer um trabalho profissional de comunicação que para aquela época era o que tinha de mais avançado
E o senhor deu um passo importante para chegar no que nós temos hoje em termos de mídias, em termos de televisão, de rádio, etc. Muito obrigado. Fica a nossa homenagem aqui, prestada ao seu valoroso trabalho. Dou graças a Deus por isso e quero dizer uma palavra só. Não fui eu quem fez. Deus fez por meu intermédio. Louvado seja o nome do Senhor. E com essas palavras, telespectador, nós estamos acabando o nosso quadro de hoje, na certeza que você vai continuar sintonizado aqui na Novo Tempo. E eu espero que você esteja conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, quando vamos estar recebendo mais um convidado especial. Obrigado pela sua audiência. O programa ainda não acabou. Flavinha, volto com você.